Esta obra não pretende dizer ao homem como ele deve viver. Ela nasce da observação, da experiência, do silêncio e da busca por compreender a natureza masculina em tempos de profundas transformações. Sou um homem de 53 anos. Ao longo da vida, observei homens de diferentes idades, profissões e histórias. Vi homens fortes por fora e quebrados por dentro. Vi homens construindo patrimônios, mas perdendo a paz. Vi homens cercados por pessoas e ainda assim profundamente sozinhos. Percebi algo que se repetia geração após geração. Muitos homens aprenderam a trabalhar, aprenderam a competir, aprenderam a conquistar. Mas poucos aprenderam a conhecer a si mesmos. Talvez essa seja uma das maiores crises do homem moderno. A ausência do autoconhecimento. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informação, excesso de opiniões, excesso de distrações, mas escassez de silêncio, escassez de contemplação, escassez de presença. O homem moderno corre, produz, consome, compete, mas raramente para e pergunta: quem sou eu quando estou sozinho comigo mesmo? Essa pergunta parece simples, mas pode ser a mais difícil de toda uma existência. Pois muitos homens conhecem o mundo, mas nunca exploraram o próprio interior. Conhecem cidades, profissões, tecnologias, mas permanecem estrangeiros dentro da própria alma. Talvez o verdadeiro sagrado masculino não esteja na força física, nem no status, nem no dinheiro. Talvez ele esteja na capacidade de governar a si mesmo, de reconhecer as próprias sombras, de disciplinar os impulsos, de agir com honra, de proteger sem dominar, de servir sem se anular. O homem que conhece a si mesmo torna-se menos escravo das circunstâncias e mais senhor das próprias escolhas. Por isso, esta obra não é um retorno ao passado, é um convite ao despertar. Um chamado para que cada homem olhe para dentro de si, sem máscaras, sem medo, sem julgamentos. Porque nenhuma transformação verdadeira começa no mundo exterior. Toda transformação começa dentro. Esta é apenas a primeira etapa da jornada. O caminho começa agora. A crise silenciosa do homem moderno. Existe uma dor que poucos enxergam, uma dor silenciosa, sem sangue, sem feridas visíveis, mas profundamente real. Ela habita a mente de milhões de homens. Muitos acordam cedo, trabalham, sustentam famílias, cumprem deveres, sorriem em público, mas travam batalhas invisíveis dentro de si. Ao longo dos séculos, o homem foi treinado para construir, para proteger, para resistir. Mas raramente foi ensinado a compreender suas próprias emoções. Desde a infância, muitos escutam frases como: homem não chora, seja forte, engula a dor. E assim, geração após geração, muitos aprenderam a esconder aquilo que sentem. Mas emoções ignoradas não desaparecem. Elas apenas mudam de forma. Às vezes se tornam raiva, às vezes se tornam ansiedade, às vezes se tornam isolamento e, em alguns casos, transformam-se em profundo sofrimento.
Existe uma diferença entre força e endurecimento. A verdadeira força não é a ausência de emoções. É a capacidade de compreendê-las sem ser dominado por elas. Muitos homens vivem ocupados, mas poucos vivem conscientes. Passam anos perseguindo objetivos externos: dinheiro, status, reconhecimento. Mas esquecem de cultivar o próprio mundo interior. E quando o silêncio chega, surge a pergunta que muitos evitam: quem sou eu além do meu trabalho? Quem sou eu além dos papéis que desempenho? Quem sou eu quando ninguém está olhando? O sagrado masculino não é um retorno à rigidez, nem à dominação, nem ao orgulho. É um retorno à consciência. É a coragem de buscar sabedoria, de aprender continuamente. O homem que conhece a si mesmo não se torna perfeito, torne-se consciente. E a consciência é o primeiro passo para a transformação. Talvez a maior revolução masculina do nosso tempo não seja tecnológica, nem econômico. Talvez seja interior. Porque o homem que transforma a si mesmo transforma sua família, transforma sua comunidade e deixa um legado para as futuras gerações. Existe uma crise silenciosa, mas toda crise também carrega a semente da transformação. E toda jornada de transformação começa com uma decisão. A decisão de despertar. Aqui não haverá julgamento de religiões. Toda cultura carrega sabedoria. Nenhum caminho espiritual é superior ao outro. Porque antes dos nomes, das tradições e dos símbolos existe o ser humano. Aqui, sua religião não define seu valor. Seu status não define seu valor. Sua riqueza não define seu valor. Seu passado não define seu valor. E seu desejo sexual não define quem você é. Aqui não falaremos do homem exterior. Falaremos do homem interior. Pois tudo aquilo que está fora é passageiro. Mas aquilo que habita dentro de você molda o seu destino. Fé, desejo, prazer, status, ego, riqueza, crenças. Tudo isso pertence ao mundo exterior. Mas existe um templo mais profundo, ó templo interior. O lugar onde nascem seus pensamentos, seus medos, seus sonhos, suas feridas, suas esperanças. A Irmandade do Sagrado masculina é um convite ao autoconhecimento. Aqui vamos estudar a mente, uma consciência, a energia dos neurônios, a neurociência das emoções, os hábitos, como estamos falando,
os pensamentos automáticos e aquela voz silenciosa que fala dentro de você quando ninguém está olhando. A voz que surge durante as crises, durante a solidão, durante as noites silenciosas da existência. Quem é essa voz? Ela é sua aliada ou se tornou sua prisão? Poucos homens foram ensinados a observar a própria mente. Poucos aprenderam a distinguir entre pensamento e realidade. Mas quando o homem aprende a observar seus pensamentos sem ser dominado por eles, algo extraordinário acontece. Ele se torna mais livre, mais consciente, mais disciplinado, mais presente. Controlar a mente não significa sufocar emoções. Significa compreendê-las, organizá-las e direcioná-las com sabedoria. Quando existe ordem dentro da mente, surge claramente fora dela. Quando existe paz interior, existe força exterior. Quando o homem governa seu mundo interno, o mundo externo deixa de governá-lo. Porque o maior reino que existe não está fora, está dentro. E toda a grande transformação da humanidade começa no silêncio da mente de um homem que decidiu conhecer a si mesmo. Se você chegou até este momento da leitura ou da escuta, parabéns. Isso pode ser um sinal de que existe algo dentro de você procurando respostas. Talvez você esteja cansado, talvez esteja confuso, talvez carregue dores que nunca conseguiu colocar em palavras, ou talvez esteja apenas buscando compreender melhor a si mesmo. Seja qual for o motivo, saiba de uma coisa: você não está sozinho nesta jornada. E eu terei o prazer de caminhar ao seu lado nesta missão de autoconhecimento e transformação interior. Nesta jornada, aprenderemos a distinguir duas forças que habitam o ser humano: a mente e o coração. O coração sente, a mente observa, o coração deseja. A mente analisa, o coração sofre. A mente aprende. Quando a mente é treinada, o coração sofre menos. Uma mente disciplinada aprende a filtrar conhecimentos, aprende a organizar pensamentos, aprende a equilibrar a visão da realidade. E quando a mente encontra clareza, o coração encontra paz. Muitos sofrimentos nascem quando emoções intensas assumem o controle sem reflexão. Por isso, fortalecer a mente não é abandonar sentimentos, é aprender a guiá-los com sabedoria. Uma mente forte ajuda a reduzir ansiedades, ajuda a enfrentar medos, ajuda a compreender pensamentos de angústia sem ser dominado por eles. Aqui aprenderemos que uma mente fortalecida pode proteger o coração. Porque nem toda emoção que vem do mundo exterior precisa morar dentro do nosso templo interior. Imagine a mente como um sistema complexo, semelhante a um computador. Com o tempo, todo sistema precisa de atualização, precisa de manutenção, precisa remover arquivos inúteis, precisa corrigir falhas, precisa instalar filtros e precisa fortalecer sua segurança. Nossos pensamentos funcionam como dados. Alguns merecem ser guardados,
Outros precisam ser observados e deixados partir. Assim como um bom sistema protege seus arquivos mais importantes, também devemos aprender a proteger nossa consciência. Nem toda opinião merece entrar. Nem toda crítica merece permanecer. Nem todo medo merece governar nossa vida. Um computador bem estruturado resiste melhor a falhas e instabilidades. Da mesma forma, uma mente treinada enfrenta melhor as tempestades da existência. Diversas tradições meditativas ensinam que a prática do silêncio, da respiração consciente e da observação interior pode fortalecer a atenção e o equilíbrio emocional. Quando o coração está tomado pela ansiedade, pela angústia ou pelo medo, o corpo sofre, a mente se agita e o templo interior perde sua harmonia. Mas quando aprendemos a cultivar clareza mental, disciplina e consciência, criamos espaço para uma vida mais equilibrada. Lembre-se, não seja apenas emoção, não seja apenas razão. Busque equilíbrio, porque o homem que aprende a governar sua mente descobre uma nova liberdade. E a verdadeira revolução começa dentro de si mesmo.